Oi, Denise, boa noite. Oi, Pati. Como é que você tá, meu bem? Ai, que legal, gente. É a primeira vez que a gente conversa assim, né? É vero, é vero. Ó, você vai ocupar o enquadramento aqui, porque eu tô num quarto de hotel, você sabe, né? Eu tô viajando e aí só foi o que deu pra fazer aqui, pegar uma TV meio nas costas e tal. E aí, como é que você tá? Bom? Não, tudo bem, tranquilo, tá? Dá pra ver você direitinho. Tá tudo bem contigo, Denis? Tudo ótimo, Pati. Tudo ótimo, tudo Ai, que tranquilo. Que bom bom. falar depois de sei lá quanto tempo nas redes sociais. É mesmo, né? É verdade. A gente já conversa há tanto tempão, já te leio um tempão também. A gente nunca falou, igual o Paulo Cruz também, que falou com a gente na semana passada. Converso com ele há um tempão, mas nunca, a gente nunca tinha falado assim, né? Paulo é uma figura É isso mesmo. extraordinária. Adoro o Paulo. Eu assisti uma parte da fala dele, que sempre gosto muito de ouvir. Ah, ele é fantástico. Ô, Denis, olha só, a gente sempre dá um tempinho pro pessoal ir entrando antes da gente começar. Ah, Deixa eu te perguntar, como é que tá a sua quarentena? olha, na verdade, assim, eu fiquei muito decepcionado com a forma como a universidade reagiu. Eu acho que é uma coisa, vamos dizer, que não está à altura do que se espera dela. Eu não sei como é que foi aí, mas a minha federal reagiu vergonhosamente, assim, tiraram uma decisão maluca de quem quiser dar aula dá, quem não quiser não dá, quem quiser ter aula tem, quem não quiser não tem. Isso é muito ruim. E então, assim, do ponto de vista profissional, felizmente eu tenho uma vida fora de lá, no sentido de poder trabalhar com os livros, com as palestras, né, com todo o trabalho que eu faço fora. Mas isso é muito decepcionante. Agora, por outro lado, abre uma série de oportunidades, né, Paty? Porque o próprio fato da gente estar conversando aqui agora deriva, de alguma maneira, dessa situação. Então, Verdade. novos, os novos relacionamentos, ainda que momentaneamente virtuais, mas que já abre uma ponte para a gente se encontrar depois né, e trocar. É, Então, tem é, isso. É pesado para todo mundo, para a gente menos que estamos com os nossos ganhos garantidos, né? Que não temos ameaça de emprego, mas é muita luta desse povo. Estava vendo ontem números realmente muito pesados, né? Que causam muita tristeza. Você pega 14 milhões. eu acho. Oi, Denis? Eu tô te Ah, vendo. tinha travado. Oi? É, agora eu tô te vendo também. Pronto, deu uma falhadinha. Então, assim, é triste. Agora, é o país que nós construímos para nós, né? A gente Uhum. Não, não, aqui também a gente passou por várias dificuldades até ajustar como é que ia lidar com o calendário acadêmico, a metodologia, mas no o início foi bater cabeça mesmo. E é, muitas dificuldades também para enfrentar. E assim, como você falou, o legal, né, se dá para extrair alguma coisa de positivo disso tudo, é justamente essas experiências, né, que a gente teve que se inovar na marra, né, e fazer, e acabou virando, fazendo várias redes, você sabe é, uma tese muito importante para quem defende o liberalismo, quem defende o libertarianismo, e até o Paulo falou com você, eu não assisti toda a live, mas com certeza ele foi nessa linha, quem defende o conservadorismo são correntes de pensamento para as quais há um reconhecimento evidente de que o futuro é o intangível e que, portanto, todo exercício de captura do futuro, segundo uma rede normativa, segundo uma certa concepção mais engessada, ou mesmo de comando, né, tentando prevê-lo, é sempre um tiro na água. Então, essa imprevisibilidade, né, que inclusive impede, no nosso ponto de vista, impede o cálculo estatista, impede o cálculo da economia tal como alguns pretendem, né, de falar, não, nós podemos dominar a economia como uma ciência matematizável. Não é, porque é ação humana. Então, hoje você planeja uma coisa, amanhã
se abate uma pandemia como essa. Então, realmente a gente teve que se adaptar muito rápido, só que uns mais rapidamente do que os outros, né, Paty? Verdade, a reação de alguns é mais rápida, deve ser na vida, né? Na Mas vida. é aquele negócio, assim, na hora que... Desculpa o meu latim, mas na hora que a água bate na bunda, né? O cara tem que se virar, o cara vai, constrói, realiza, se vira, porque é isso que mantém a sua sobrevivência. Agora, quando você está com a sua sobrevivência mantida independentemente de qualquer coisa, aí dá tempo de filosofar a respeito. É verdade, verdade. Já deu um tempinho, assim, pra gente, já vou começar. Oi, boa noite a todos e todas, todos. Boa noite, Denis. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária da Coordenação de Extensão do IFIX. IFIX, para quem ainda não sabe, é Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O IFIX abriga cursos de graduação das áreas de Filosofia e Ciências Sociais e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. E todos, por favor. E programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. Eu estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série política. O objetivo da série é apresentar as principais correntes políticas, os principais pontos das principais correntes políticas. E o tema da live de hoje é libertarianismo. A gente chamou o professor Denis Xavier, da Universidade Federal de Uberlândia, professor de filosofia, para falar sobre essa corrente política para a gente. Então, Denis, de novo, muito obrigada por aceitar o convite. Eu estou muito satisfeita com o seu aceite. É um prazer. Paty, o que você me pede que eu digo não, meu bem? Foi um prazer. Muito bom. Ô, Denis, olha só, eu quero começar pelo começo. Né? É uma live bem introdutória para quem não sabe da corrente, sair daqui sabendo. O que é libertarianismo? Fala pra gente. Tá, na verdade, vamos dizer que as raízes do libertarianismo são muito anteriores à da própria corrente filosófico-econômica que ganhou esse nome em tempos modernos, né? O libertarianismo, basicamente, surge como eu não gosto muito dessa palavra, talvez ela tenha um peso inadequado, mas como um recrudescimento, até uma certa radicalização, mas não vamos entender aqui necessariamente em sentido negativo, das teses liberais, né? O libertário é aquele que, em última instância, defende o fim do Estado, o fim de qualquer mediação terceira entre os indivíduos. Eu posso dar depois, no curso da live, uma série de exemplos práticos disso, mas vamos dizer que o libertarianismo ele tem uma fundação ética ancorada na ideia de escassez. Vamos lá, vamos dar um exemplo disso inspirado em Hans Holp. Hans Holp é um dos popstars, vamos dizer assim, do libertarianismo. É um cara que está vivo ainda, muito polêmico. Oi? E Denis travou. Mas, de modo geral, é uma argumentação bastante racional e é difícil discutir com esses caras porque eles lançam certos preceitos lógicos muito bem estabelecidos. Primeiro ponto, o Hans Holp ele nos sugere uma espécie de exercício imaginativo. Vamos supor que nós estejamos no Éden, no local em que tudo está absolutamente à disposição. Tudo aquilo que nós precisamos para viver, tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, tem em excesso. Não falta, Paty, né? Não falta roupa, não falta meio de transporte, não falta água, não falta comida, não falta casa para ninguém. Não há escassez de nada nesse universo, vamos dizer, imaginativo. Logo, nesse universo imaginativo, você vai dizer, por que propriedade privada? Não faz sentido. Não faz sentido. Por que nós vamos estabelecer que isso é propriedade de alguém, aquilo não é propriedade desse outro alguém? Quer dizer, não faz sentido porque a ideia da propriedade privada
ela surge como reconhecimento fundamental da escassez, de que nem todas as coisas estão à disposição de todos de maneira idêntica, de maneira igual. Aí o Hans Hoppe vai dizer o seguinte, mas mesmo nesse exercício imaginativo, que obviamente tem baixíssima ou nenhuma chance de acontecer, ainda assim existe um bem escasso, que é o meu corpo. Esse corpo aqui é único. Não há outro como esse. Ele é só meu e só eu disponho dele. E existe uma moralidade básica que diz que só eu, sendo o proprietário desse corpo, posso dispor dele de forma natural, de acordo com aquilo que eu desejo, de acordo com os cálculos que são importantes para mim. Logo, devo ter naturalmente completa autonomia sobre ele. Se eu quero me machucar, por exemplo, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quero tirar a minha vida, se for um ato de cálculo racional, que eu não estou falando de patologias, por favor, é meu. Eu faço dele. Se eu quiser vender um braço, se eu quiser vender meu rim, isso é um problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele é todo meu. Então, todo tipo de estrutura que se sobrepõe a um saiu um pouquinho, voltou, para tirar dele sem condescendência. Oi, Matheus, beijão nele. Tirar dele sem condescendência esse elemento próprio, aquilo que é naturalmente dele, ele vai dizer, isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Portanto, na visão do libertário, toda a estrutura estatal que foi montada para constranger o indivíduo de alguma maneira no uso da sua propriedade privada, no uso daquilo que é naturalmente dele e daquilo que ele adquiriu por força do seu trabalho, do seu empenho, tudo que contraria isso é uma agressão indevida. Portanto, o que o libertário propõe, em última instância, é o fim dessa presença de um elemento alienígena sobre a sua vida natural, que é o Estado. E aí você pode dar o nome que você quiser, o Estado, o governo, quer dizer, qualquer forma outra, e não aquela de livre estabelecimento de relação entre os indivíduos. Então, Paty, se eu quero alguma coisa sua, eu vou até você e contrato se você estiver disponível com relação ao serviço a ser prestado. Então, você tem uma loja, ou você tem uma empresa, ou você tem lá o que você quiser, e você diz assim, Denis, eu tenho isso para te oferecer. Eu digo, Paty, eu tenho interesse. Qual que é o valor? O valor, Denis, é tanto. Eu digo, ok, eu reconheço que o valor que você cobra nesse serviço ou nesse produto faz sentido para mim. Então eu vou e retribuo esse serviço, esse produto, livremente, sem nenhum tipo de intervenção. Isso do ponto de vista da saúde, da economia, da educação, do que for, é a livre pactuação entre os indivíduos. Claro que, quando eu falo de libertarianismo, é exatamente como eu falo de liberalismo ou de conservadorismo. A família é grande e nas pontas você tem alguns elementos de discordância, vamos dizer, muito pontuais. Mas a raiz da questão é fundamentalmente essa. Qual é a diferença, assim, no caso, entre o libertarianismo e o anarquismo? Já que ambas as correntes defendem a abolição do Estado. Na verdade, não só o anarquismo, mas também o libertarianismo, o anarcocapitalismo, e você sabe que mesmo o comunismo tomado em suas últimas consequências, todos trabalham com a tese de abolição do Estado. A questão é muito mais vamos dizer, de natureza filosófica do que propriamente dos seus efeitos. Estou dizendo no caso de anarquia, de anarcocapitalismo, de libertarianismo, porque é lógico que no caso do comunismo que você tem, como proposta última é o fim do Estado e a ascensão do proletariado como aquele que vai conduzir as pautas dessa organização social. Então, o que você não tem, não é, vamos dizer, o fim do Estado para a celebração das liberdades individuais. É o fim do Estado para a celebração de uma organização social estabelecida pelo proletariado, o que é muito diferente. Claro que o marxismo não conseguiu implantar isso como teleologia, na verdade,
do ponto de vista da progressão prevista, isso já se desfez completamente, mesmo os marxistas mais estudiosos da área já dizem, olha, realmente na economia parece que a leitura não correu exatamente como previsto, então há um debate muito forte com relação à cultura. Então, o que você tem no libertarianismo é o fim do Estado, assim como você tem na anarquia, o fim do Estado. E o que você... Na verdade, são elementos muito próximos, né? Não há uma distinção. A gravidade da coisa é que o termo anarquia ele ganhou um peso que não tem para nós, né? Que ele não faz sentido filosófico. Os defensores do anarquismo não são defensores da desorganização completa. Eles não são defensores do caos, como algumas pessoas imaginam, né? Quer dizer, você solta as amarras governamentais ou estatais para instaurar o caos. Não é exatamente isso, antes pelo contrário. Nós buscamos formas, modelos de existência que são construídos a partir de microcosmos. Então, você tem total liberdade para existir numa certa cidade, numa certa região que defenda certos valores, e ali o seu vizinho vai defender uma situação completamente diversa daquela, portanto, os libertários, eles tendem, e aí os anarquistas, tendem a defender fortemente a ideia de secessão, de separação territorial, cada um se organizando livremente de acordo com uma certa disposição individual. Então, quer dizer, basicamente, tirar o ranço dessa visão da anarquia como uma coisa completamente desorganizada, como uma coisa que evoca o caos, porque não é em absoluto. Então, na verdade, há muito mais uma proximidade, são termos que se tornam quase que equivalentes do que propriamente uma diferença. Não, assim, desculpa, libertarianismo e anarcocapitalismo são a mesma coisa? Então, a questão do anarcocapitalismo, veja, eles vão dizer, o anarcocapitalismo tem um... E tá sem som, Denis. Tá sem som. Pessoal, vocês estão ouvindo o Denis? Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Quem tá... Priscila, quem tá sem som? Eu ou o Denis? Não estou te ouvindo. Peraí. Peraí, saiu. Ah, deu, é nele, né? Eu vou... Ah, tá. Sem som dele. Joia. Acho que ele caiu. Voltei? Voltou. Agora sim, estava sem som dele. Voltei. Então, o anarcocapitalismo, eu estava dizendo, ele tem um discurso mais endereçado para a dimensão da economia. A defesa do livre mercado, laissez-faire, laissez-passer. Então, quer dizer, você foca na economia e vamos dizer que os elementos da cultura não são muito do foco do anarcocapitalismo. O libertarianismo, ele abraça não só elementos da economia, mas também elementos da vida social. Agora, muito honestamente, até eu fiz um destaque outro dia aqui sobre isso, dizendo, olha, para mim, não faz muito sentido. São essas distinções meio que de internet. Falar, olha, não, porque no anarcocapitalismo nós defendemos uma leitura assim na economia, mas no resto a coisa não nos interessa tanto. No fim, é tudo vida social, é tudo dimensão de vida numa certa sociedade. Portanto, eu particularmente prefiro nem distinguir tanto, mas eu tomo quase que invariavelmente como termos sinônimos. Uhum. Mas quais são os elementos da vida social segundo o libertarianismo, Denis? Oi. Oi. Tô te vendo. Doutor. Pronto. Tá vendo? Então, Denis, quais seriam os elementos da vida social para o libertarianismo? Olha, e aí são elementos
no interior dos quais há um enorme debate. Por exemplo, aborto, proteção policial, defesa de fronteiras, direitos intelectuais. Então, há uma série de elementos da vida cotidiana que são debatidos de maneiras bem diversas até pelos libertários. Por exemplo, tem essa questão do aborto, que entre os libertários a coisa pega completamente. Você tem libertários que vão dizer que não, que toda forma de aborto deve ser proibida, basicamente porque é o único caso em que um indivíduo está submetido a um tipo de existência que não confere a ele a autonomia necessária para ele se defender. Então, ele precisa de uma defesa, vamos dizer, que está para além das suas... Deixa eu ver aqui o negócio fazendo um barulho enorme. Pronto. E, na verdade, outros libertários vão dizer que não, que o que você tem você deve aceitar a ideia do aborto porque a autonomia se relaciona ao corpo da mulher e a criança, o bebê, o feto, enquanto está dentro desse corpo, ele não tem nenhuma autonomia. E, portanto, enquanto estiver dentro do corpo da mulher, ela faz desse ser o que ela bem entender. Então você pode imaginar que é um debate muito pesado, é um debate muito complexo, mas que dentro do próprio libertarianismo abre ali um flanco. A mesma coisa com relação à propriedade intelectual. Alguns libertários vão dizer que não, ideia não é um bem escasso. E se ideia não é um bem escasso, não deve haver propriedade sobre produtos que derivem de uma determinada ideia. Então, livros, filmes, seja lá o que for. Outros vão dizer, não, peraí, é um bem escasso. Aquilo que Platão pensou, não foram todos que pensaram. Platão pensou de uma forma que não foram todos que pensaram. Logo, você deve considerar um bem escasso e, portanto, não deve haver a defesa da propriedade intelectual nesse caso. Portanto, são elementos que são debatidos dentro de uma mesma corrente. Denis, aproveitando que a gente já está em clima, né, já de eleição, domingo é dia de pleito, como o libertarianismo tem essa visão anti-Estado, né, qual seria a visão dessa corrente em relação à política partidária? Paty, nós liberais, libertários, conservadores, essa chamada nova direita, nós somos movidos basicamente por uma visão pragmática da realidade. Isso significa dizer que é olhar para o mundo, para as dinâmicas da vida social, para a nossa realidade concreta, tal como ela se encontra, tal como ela está hoje, ou seja, independentemente de expectativas individuais. Nós temos um país fortemente estatizado. Fortemente estatizado. O Brasil é um dos países do mundo mais fortemente estatizado. Nós somos muito fortemente controlados em termos econômicos. Nós somos muito fortemente controlados em certas dinâmicas dos nossos comportamentos em vida social. E claro que isso foi retroalimentado por muito tempo. Isso foi retroalimentado por décadas, séculos a fio, para não dizer. Então não dá para fazer um exercício, no meu entender, não dá para fazer um exercício de ruptura. Né? Não existe lá um botão que você aperta e fala, agora vamos explodir o... Isso me impede, inclusive, de ser um libertário, tá? Eu estou falando aqui de libertarianismo, eu não me considero um libertário, eu me considero um liberal. Muito... Assim, eu tenho um coração libertário, mas o meu cérebro é liberal. Por que meu coração é libertário? Porque a minha... Apagou tudo? Voltou? Voltou? Voltou. Do Paulo Ebel, que saiu do governo Bolsonaro, agora estava lá no Ministério da Economia, não estão conseguindo privatizar nada. E ele falou assim, cara, eu entrei liberal e saí libertário do governo.
Porque a vontade que você tem é de explodir tudo, porque isso é feito para não funcionar. É uma máquina feita para consumir dinheiro público e não entrega nada. Então ele saiu, ele abandonou. Então tem isso. Assim, eu acho que como foco pode até ser falar o libertarianismo. Agora, qual que é a chance que nós temos de aplicar uma tese libertária hoje no país que nós temos? Então eu acho que como horizonte de ação, isso é importantíssimo. Então eu vejo os meninos libertários e mesmo os não meninos libertários, eu acho isso extraordinário de ver como um mote de ação para que a gente afaste aquilo que não funciona e implemente uma agenda que mundialmente se torna mais eficaz, mais efetiva. Então, como é que nós enxergamos essas eleições municipais e quaisquer outras eleições? Como uma chance única de entrarmos no sistema para remodular o sistema de dentro. Porque isso não vai acontecer como um processo revolucionário de fora, mesmo porque eu diria até que a maioria de nós não aceita de bom grado essa tese revolucionária. Né? Essas mudanças elas são muito perigosas quando acontecem nesse grau de violência, porque a gente não sabe onde vai desembocar. Então é muito melhor ter um certo controle do processo, tanto quanto isso for possível, para chegar vamos dizer, a um telos, a um certo fim positivo de liberdades individuais efetivamente, do que o contrário. Então, nós estamos brigando para colocarmos mais defensores da liberdade dentro do processo político e para que as pessoas comecem a conhecer mais, Paty. Porque o que acontece é que no Brasil, durante tempo demais, as pessoas sequer tomavam conhecimento do que é uma tese liberal, o que é uma tese libertária. O que é ser conservador? As pessoas no Brasil até hoje acham que ser conservador é aquele tiozão do churrasco que adora militar e adora ficar dizendo que tem que ter lei para isso, tem que ter lei para aquilo. Isso nunca foi ser conservador. Então o movimento agora ele começa a tomar uma certa dimensão, assusta muito, tem muita gente que toma isso, né, como objeto de ódio, não precisa ser assim, mesmo porque exatamente por nós não defendermos uma ideologia, mas uma leitura pragmática de realidade, o que você tem são, Paty, os países para os quais nós queremos ir, estudar, morar, trabalhar, quando nós queremos sair. Quais são as referências? Nós sabemos quais são as referências. Né? Nós queremos os países que são os países mais livres do mundo e que, por via de consequência, criaram grandes riquezas, criaram grande prosperidade. Então não é que a gente está inventando uma tese, está lá, é uma... Eu também, assim, olha, eu acho a ideia do controle estatal, eu acho uma ideia extraordinária. Já pensou um governo central dizendo assim, ó, tira daqui, põe dali, organiza. Ó, que troço bonitinho, é uma ideia maravilhosa. Só que isso na prática não funciona. Nunca funcionou, não vai funcionar, porque isso contraria a própria constituição da natureza humana. Me chamou a atenção, né, de você falar que o conservadorismo, o liberalismo e o libertarianismo comporiam, né, fariam uma composição do que é chamado de nova direita. Assim, o que eu aprendi, um pouco que eu aprendi sobre libertarianismo, até no Instituto Mises mesmo, é que alguns libertários insistiam em não se colocar em nenhum dos polos, nem como esquerda, nem direita, né? Mas você falou que eles poderiam compor essa nova direita. Como é que é isso? É só uma terminologia de propaganda. Ela é só para colocar todo mundo meio que no mesmo bojo. Mas se você for olhar do ponto de vista da organização do pensamento e das posições, ser liberal, ou ser libertário, ou ser conservador é uma posição que está, e não me entenda mal no sentido, né, de ser mais do que os outros, não, mas está acima desse embate entre direita e esquerda. Que naturalmente, como a esquerda tende a defender um discurso mais estatizado, o que não quer dizer que não tenha discurso estatizado na direita, a gente está vendo aí muita gente à direita defendendo teses coletivistas e interventoras como ninguém. E nós combatemos isso exatamente porque nem a esquerda, nem a direita, nós aceitamos de bom grado as teses coletivistas, as teses intervencionistas, é que a gente escapa desse espectro de esquerda e direita. Então a gente chama de nova direita para dizer o seguinte, olha, nós não estamos associados àquele discurso marxista, nós não estamos associados àquele discurso historicamente estatizante,
Porque aqui no Brasil a gente mal conheceu o discurso de direita, né? Quer dizer, a direita ela deu as caras muito pouco, fez um estardalhaço, fez umas coisas horrorosas. De repente, voltou agora. A visão que se tem hoje também não ajuda muito. Né? Nós Danado. estamos mais Ajuda. bem degringolando. Então, a gente meio que tenta se manter separado disso, porque eu não quero ser confundido com esses caras que estão fazendo o que estão fazendo e dizendo o que estão dizendo. Nós não queremos nos contaminar. Ah, mas vocês são puristas? Não, mas é porque as teses que nós defendemos são muito claras. Né? E elas estão ancoradas fundamentalmente na ausência da intervenção relativa às liberdades individuais. Quer dizer, esse é o creme de la creme daquilo que nós defendemos. Só que assim, o conservadorismo e o liberalismo defendem algum grau de intervenção estatal. O libertarianismo, no contrário, não defende nenhum, é isso, né? Oi? Perdi, Denis? Voltou? Pronto. Oi, voltou. Então, por exemplo, o conservadorismo e o liberalismo, eles acabam defendendo algum grau de intervenção estatal. O que o libertarianismo não acontece, né? O liberalismo defende um Estado muito menor, um Estado pequeno, um Estado mínimo, para garantir os direitos humanos fundamentais, né? Vida, liberdade, propriedade. Mas no libertarianismo isso não existiria, certo? Não, o libertarianismo ele está ancorado na tese da propriedade privada e da escassez da propriedade privada. E do trabalho que se coloca nessa propriedade privada e que, por via de consequência, que dá direito ao indivíduo de possuir aquela propriedade. Então, é claro que isso coloca o libertarianismo numa posição um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais acentuada em relação às teses conservadoras e às teses liberais. O liberalismo, ele compreende que uma certa presença do Estado para celebrar direitos naturais dos indivíduos é importante. Né? Então, há de se entender essa intromissão, que é, na verdade, uma intromissão concedida. Então, primeiro vem os direitos, primeiro vem a vida, primeiro vem a liberdade, primeiro vem a posse da propriedade e depois todo o corpo normativo e governamental vem para celebrar esses direitos. Portanto, o Estado ou o governo, eles nunca podem agir em contrariedade em relação a isso que antecede e funda a própria existência do Estado, ou seja, que justifica a própria existência do Estado. Qual que é o grande problema com o caso do liberalismo? Né? Mas os liberais, como Hayek, por exemplo, já oferecem esse diagnóstico. A tendência do Estado é o crescimento. A tendência do Estado é a ampliação. Então, hoje ele diz assim, não, espera aí, eu posso ajudar com isso. Impostos aumenta o espectro de ação, impostos aumenta o espectro de ação e sempre de controle, obviamente. Porque nós estamos falando de controle. No fim, você tem Estado com fábrica de camisinha. Você tem Estado controlando banco. Você tem Estado controlando agência de envio de mercadoria, correios. Aí você fala, por quê? Por que o Estado tem que tomar conta dessas coisas? Nós temos, os correios são um monopólio quebrado. A gente consegue quebrar, o Estado consegue quebrar monopólio. Então, espera. Joga essa coiseira toda na mão de empresário, de quem vai tocar, de quem vai dar emprego para os outros, de quem vai oferecer um serviço de qualidade, porque não tem nada melhor para estabelecer um bom serviço para a população do que boa competição entre os agentes envolvidos. E o Estado aniquila a competição. Aniquila a competição a ponto, Paty, de gente como eu, que está dentro da universidade, ouvir coisas do tipo, nós temos uma pandemia? Ok. Se você quiser dar aula, professor, você dá. Mas se você tiver com medo da pandemia, você não dá. Não, mas mesmo aula remota? Mesmo aula remota. E você, aluno, a mesma coisa. Quer dizer, quem pode se dar ao luxo de oferecer um serviço como esse? Um monopólio. Um monopólio. Se você transferir esse tipo de comportamento para o mundo real,
Chega numa empresa, chega numa faculdade privada e diz isso. Olha, professores, quem quiser dar aula, dá. Quem não quiser, não dá. Quebra. Então, você, pela competição, você tende a brigar pelo seu cliente, a oferecer. Mas nós não precisamos fazer isso, porque o Estado, ele, com o monopólio, ele quebra a competição e, obviamente, em especial num país como o nosso, o Brasil ele tem um dos piores índices mundiais entre o que cobra de impostos da população e o que oferece de contrapartida em termos de serviço. O Denis, desculpa só insistir nessa discussão, porque eu acho isso muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta, seguinte. Se no liberalismo o Estado mínimo deveria existir justamente para para proteger a propriedade privada, né? Mas aí no libertarianismo, quem é que protegeria a propriedade privada? Se o Estado não existe. Desculpa fazer uma pergunta nesse nível, né? Mas isso é porque é uma discussão muito interessante. E aí eu lembrei também, quando eu estou fazendo essa pergunta, porque eu lembrei de uma aula que eu assisti do Adriano... Janturco? Isso, do Adriano Janturco. E ele falou, quem faz as estradas, né? Quem é que vai fazer as estradas? E eu fiquei pensando nisso, quem é que vai tomar conta da propriedade privada se não tem Estado? Como é que o libertarianismo solucionaria esse problema? Os libertários, eles dão algumas respostas diversas para essa questão. Você tem libertário que vai falar, por exemplo, da privatização do processo judiciário. Então, como já existe hoje em parte, né, você tem grupos de empresas, por exemplo, que estão buscando de modo cada vez mais intenso o processo de arbitragem. Então, como a justiça pública, vamos dizer... Vai voltar? Voltou. Como essa justiça ela é lenta, o que se faz é nós privatizamos as nossas relações judiciais. Ou seja, nós temos um árbitro que, em caso de incompatibilidade de uma determinada decisão, ou seja, em caso de litígio, esse árbitro que nós dois aceitamos arbitre essa questão, que ele atue. Então, nós vamos... esse é um lado. O outro lado seria dizer, não, essa dimensão especificamente, ok, ficar na mão do Estado, como as defesas internas, como forças policiais, e as defesas externas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Por quê? Como existem bandidos, como nem todos são mocinhos, como nem todo mundo é bom caráter, nós precisamos de um agente outro que equilibre essas forças, protegendo o indivíduo de ações deletérias. Alguns libertários mais radicais vão dizer, ok, mas nós podemos contratar isso. Nós podemos contratar essas pessoas no âmbito judicial, no âmbito das defesas também, nós podemos contratar exércitos, só que os minarquistas em especial, que é uma vertente do libertarianismo, né? Os minarquistas, alguns vão dizer do liberalismo, os minarquistas eles vão dizer liberdade total no âmbito da economia, laissez-faire, laissez-passer, liberdade cultural, mas, do ponto de vista das defesas, nós deixamos isso com um exército pago por todos, uma polícia paga por todas, para agir com certo grau de neutralidade, que não envolvem ações administrativas sobre a vida dos indivíduos, mas simplesmente proteção da vida, da liberdade, da propriedade enquanto forças policiais. Uhum. O Denis, a Ayn Rand, ela, apesar de ser muito ovacionada pelos libertários, ela não era muito fã dos libertários daquela época, né? Ela chamava de hippie de direita, né? Você pode falar um pouquinho dessa visão dela sobre libertarianismo? Por que ela achava de hippie de direita? O que ela conheceu de libertarianismo estava muito associado ao anarcocapitalismo de Rothbard. Você sabe que as relações pessoais elas influenciam, né, Paty, a leitura da... E, na verdade, o Rothbard ele teve uma relação bem interessante com a Rand. Ele, por um tempo, frequentou um grupo chamado, ironicamente, de O Coletivo,
ele frequentava, então tinha lá o Alan Engraçado. tinha a Rand, um famoso discípulo e depois amante dela, que, oh meu Deus, me escapou completamente agora, o Nathaniel Branden, Nathaniel Brand. a esposa do Que a Nathaniel Branden, esposa dele sabia, né? Então tava todo mundo bem. Eu acho fantástica essa história. tava, Né? Não, olha alto amor, nível as relações, né? Porque todo mundo sabia de tudo e tava todo mundo bem. tudo nenhum problema. E, quer dizer, esse cara, esse Rothbard, ele frequentou um tempo a Ayn Rand, depois ele sai do grupo e diz, não, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo uma igrejinha randiana. Ele não curtia muito assim essa celebração sobre a figura da Rand, ele gostava daquela filosofia, mas ele teve alguns problemas. E depois, quando a Rand publica A Revolta de Atlas, ele volta a frequentar o grupo, assim, muito apaixonado. No entanto, há uma rusga, porque o Rothbard fica noivo de uma menina crente, de uma evangélica, assim, e de uma protestante, né, para ser mais exato. E a Rand fica puta da cara. Fala, não é possível ser um cara agnóstico, né, um cara, né, que tem papel de razão no processo e tudo. E aquilo ali causou uma ruptura entre eles. E a partir de então, Paty, não existiu mais amor entre os libertários barra anarcocapitalistas e os objetivistas, né? Porque a Rand não gostava de que chamasse a filosofia dela de randismo, mas ela chamava então de objetivismo, que é um nome que se dá a essa filosofia. Portanto, o que você tem é uma ruptura no âmbito pessoal e isso, obviamente, vai refletir. Claro, ela tinha motivos filosóficos para dizer também que o libertarianismo ele trabalha com uma certa inconsistência da razão que a incomodava muito, que era a ideia de que, bom, você faz o que você quiser dentro do seu microcosmo, dentro do seu território, e isso vai chegar a qualquer resultado. A Rand dizia assim, não, quando você aplica os princípios fundamentais da razão, há um certo guia, há uma certa direção compartilhável por todos os homens. Então, essa certa subjetividade no modo de lidar com a racionalidade, ela xingava, aí depois, mas os anarcocapitalistas também batiam pesado. Hoje a gente entende que era uma questão muito mais, claro, de fundo filosófico, mas que tinha uma dimensão pessoal. Aí ela criticava também a questão da participação dos libertários em eleições, né? Do próprio do Partido Libertário. Mas sabe que a Rand ela tinha uma posição meio dúbia em relação a isso. A Rand entendia a necessidade de fazer a mudança por dentro. Ela entendia, em algum momento, até numa entrevista da Playboy, que foi uma entrevista célebre, que ela concedeu em 64, ela diz assim, olha, o entrevistador pergunta para ela, fala assim, se você fosse presidente dos Estados Unidos, o que você faria? Ou o que você diria para alguém que quisesse se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Ela diria assim, a primeira coisa, sai dessa vida, não mexe com isso e tal. Mas se você entrar, progrida no sentido de garantir maximamente as liberdades individuais e o livre comércio. A liberdade de comércio, de mercado entre as pessoas. Porque é isso o que garante prosperidade, é isso que garante maximamente a paz, é isso que traz os melhores resultados. Traz resultados ideais? Claro que não. O mundo da idealidade não é o nosso mundo. O nosso mundo é de buscar do pós-revolução industrial, com o avanço das práticas capitalistas, né, com os estados cada vez mais dispostos a abrirem a economia, o que você tem é uma projeção extraordinária, sem paralelos na história, dos índices de desenvolvimento humano, de combate à pobreza. Então, a discussão teórica é muito interessante, mas olhar para os fatos também vale a pena. Assim, eu sou encantada assim, com o trabalho dela, eu acho isso fantástico. Eu adoro o Kant, que é um dos meus livros preferidos e tal. Só que assim, parece que ela tem uma visão bem mais dogmática em relação à liberdade do que a gente vê hoje, né? Porque assim, parece
irônico, ou até assim, inusitado, a ideia de construir um partido para destruir uma coisa, né? Assim, sei lá, vou entrar no Estado, mas para destruir a máquina, né? Então, e ela falou isso numa entrevista, né? Numa das entrevistas que eu li. Ah, na verdade, Paty, assim, é um grande dilema. Eu me pergunto, como é que nós vamos fazer se não for minando a máquina? Assim, mas aí nem é uma pergunta para a qual eu tenho a resposta completa. Eu, inclusive, há algum tempo, agora há muito pouco tempo, saí candidato à reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. E eu me lembro que em algum debate eu falava das ideias da liberdade que são aplicadas nas melhores universidades do mundo, que fizeram com que aquelas universidades se tornassem as melhores universidades do mundo, como, por exemplo, parceria público-privada, quebra de dedicação exclusiva, as ideias que eu estava defendendo. E eu me lembro das reações, assim, tipo, esse cara veio de Marte? Esse cara veio da onde? Aí eu te pergunto, isso é o que existe de status quo dentro do sistema. É essa mentalidade que vai mudar aos poucos a ponto de celebrar as liberdades individuais? Eu não acredito nisso. Como é que um sujeito viciado em mentalidade estatista um dia vai cair a ficha dele e falar, opa, peraí, estamos aqui dentro, mas estamos fazendo errado? Se nós não formos um tanto para dentro, eventualmente, para começarmos a mudar aquilo que se chama da janela de Overton, né? Começar a trazer a coisa para algo mais propício, mais claro. Eu converso com professores com doutorado que nunca ouviram falar de um autor liberal. Área de humanas aplicadas, nunca ouviram falar. Conservador também. Até conservador mesmo. Quando eu estava estudando um pouquinho, para não passar muita vergonha com Paulo Cruz, aí eu fui procurar alguns artigos. E os textos sobre conservadorismo não tinham autores conservadores, tinha autores que criticavam conservadores. Que no mínimo, é curioso, né? Assim, eu acho eu adoro o debate de ideias feito com respeito, adoro o debate de ideias feito com educação. Você está aí conduzindo esse programa que contempla todas as visões, né? As leituras políticas, filosóficas de mundo, isso é muito legal. E esse é o papel da universidade. Agora, o que aconteceu, infelizmente, é que nós tivemos o monopólio de uma certa leitura, o monopólio de uma certa bibliografia, e há uma rejeição muito violenta a leituras diversas. Então, assim, não passa por uma discordância respeitosa. Olha, de verdade, Paty, assim, você me corrija se eu estiver errado. Eu estou no movimento já há alguns anos, escrevo livros a respeito, escrevo artigos a respeito. De onde é que vem a hostilidade? De onde é que vem o cancelamento? De onde é que vem a perseguição em rede social? Você vê essa galera das defesas das liberdades individuais fazendo isso? Cara, a gente bate à direita, a gente bate à esquerda, nós somos defensores de ideias. Nós não somos defensores de pessoas. Se uma pessoa, num dado momento histórico, representa uma ideia, nós vamos defender aquela pessoa não por ela, mas pela ideia que ela representa. E se ela desviar, porque pessoas mudam de opinião, pessoas se corrompem, pessoas morrem, pessoas adoecem, pessoas se vendem. Boas ideias, não. Nós vamos abandonar essa pessoa, como fizemos nesse governo. Nós vamos abandonar pessoas e vamos continuar defendendo as ideias. Infelizmente, o que aconteceu, inclusive, recentemente, foi que muita gente que se dizia do movimento da defesa pelas liberdades individuais era muito mais o quê? Governista, estava muito mais preocupado em massagear político. Então, quando você vê um liberal, ou um libertário, ou um conservador massageando políticos, independentemente de fatos e de ações, ou de ideias que estão contrariando uma certa leitura de mundo, aí você já pode desconfiar. É gente que está ficando pelo caminho. Eu acho que isso acontece, Denis, com todas as correntes políticas, na verdade. As pessoas estão deixando de ter ideologia ou comprometimento político para ter lados. Então, assim, a pessoa está tendo lado, não está tendo uma defesa de uma ideia. Né? Se defende a ideia, independente do lado que ela esteja.
Mas só que as pessoas defendem os lados e aí defende o pacote todo das ideias daquele lado. Não sabe o que está dentro, mas o importante é defender o pacote que está. Né? Então, é por isso que as coisas talvez estejam do jeito que estão. O Denis, nosso tempo está quase acabando. Eu queria perguntar, última pergunta. Quais são as principais críticas que o libertarianismo recebe? Na verdade, o libertarianismo recebe uma forte crítica relativa a uma espécie de tensão utópica no discurso libertário. Quer dizer, o fim do Estado, essa ideia da autorregulação do indivíduo e da livre pactuação entre os indivíduos em todos, praticamente em todos os aspectos da vida da sociedade. Então, de modo geral, mesmo os liberais e conservadores, quando olham para o libertarianismo, e aí nós estamos falando de aliados, eu acho muito ruim quando há disputas entre conservadores, liberais e libertários, porque se há algum ponto de discordância, ele não muda a substância das defesas que nós em conjunto fazemos, de que existe essa tensão tanto quanto utópica, ou seja, que o libertarianismo estaria para um discurso da liberdade, o que o comunismo estaria para um discurso de uma certa coletividade. Então, assim, há um excesso na concepção de mundo a partir dessas leituras. Eu acho que, de qualquer maneira, independentemente dessa eventual tensão utópica, eu gosto muito de ter o pensamento voltado para o excesso das liberdades individuais, mesmo sabendo que na prática esse é um exercício de muita dificuldade, né, que avança muito lentamente, mas para manter ali o coração vivo, sempre na defesa das boas teses, das boas ideias. Uhum, uhum. Então, Denis, o que você recomendaria de leitura para quem está começando a estudar libertarianismo, quer se interessar, se aprofundar no tema? Olha, bom, eu sou suspeito, a gente lançou recentemente um livro exatamente sobre um dos papas do libertarianismo, que é Hans Holp, pela coleção Breves Lições. Então, basta procurar pela coleção Breves Lições, dá um Google que você vai cair lá. Tem 4 livros já nessa coleção. Sowell, Ayn Rand, Hayek e o Hans Holp. Vem mais por aí. O próximo vai ser um anarcocapitalista, portanto, vamos dizer assim, um libertário, que é exatamente o Rothbard. Então pode dar uma olhada na coleção Breves Lições. Para além disso, Paty, deixa eu sugerir aqui material gratuito. Tem um site do Instituto Mises Brasil que faz um trabalho muito bonito de divulgação. Eles têm lá PDFs gratuitos, artigos gratuitos, colunas gratuitas de textos. Então, se entrar no site do Instituto Mises Brasil, tem lá uma pancada de texto de Rothbard, de Hans Holp, tem coisa sobre a Ayn Rand. Então, dá um pulo lá que tem muita coisa boa. Assim, desculpa, Denis, assim, só curiosidade, desculpa a pergunta mesmo, mas o Sowell é considerado libertário? Não. Ah, tá. Desculpa a ignorância, não, não. perguntar. Olha, tem gente que considera, tem que perguntar, Paty, porque tem gente que considera, por exemplo, a Ayn Rand uma conservadora. Aqui no Brasil, nós temos um professor famoso, carequinha. Eu não sou nem famoso e nem careca, ainda tenho algum cabelo, mas nós temos. E outro dia eu estava falando do conservadorismo randiano. Eu quase tive uma síncope, uma parada cardíaca, porque os caras começam a dar certos nomes malucos. Mas a coleção Breves Lições, ela contempla autores liberais, libertários e conservadores. O Sowell está ali no espectro de um conservador liberal. Você tem okay. a Rand, o objetivismo dela, que é um troço separado. O Hayek, que é um liberal clássico, né? O Hayek ele é uma visão clássica do liberal. E o Holp, com essa leitura também, vamos dizer, clássica do libertarianismo. Ah, joia. Não, eu perguntei isso que eu mesmo falei, eu sempre tive o Sowell como um conservador liberal. E, aliás, Denis, você fala assim, quando você fica triste, né, com os contrastes e com as confusões nesse meio, eu fico confusa também, que eu fico tentando acompanhar, mas o pessoal briga bastante, né, aqui no Brasil. E aí é difícil você acompanhar as novidades, o que as pessoas estão se chamando hoje em dia. As pessoas ficam até chateadas,
horas. E aí, essa gente que está tentando acompanhar tem dificuldade. É Então, de verdade. repente, o Sou eu virou libertário, eu não estava sabendo. Não, ó, eu não sei nem o eu não sei que nome que eu vou usar mais para frente, porque está acontecendo no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos na época do Hayek, que eles perderam o termo liberal. Eles perderam o termo liberal para os chamados esquerdistas. Esquerdista. Uhum, os Hoje, esquerdistas. É. democratas, os sociais-democratas e tal. Então, aqui no Brasil, você tem já grandes correntes de movimento dizendo assim, não, como é que eles chamam? Eles sempre qualificam, eu sou liberal comportamental. É isso, Não é? eu fico um pouco doida com essas coisas, né? Porque tem os adjetivos. Aí eu fico, meu Deus, onde vamos parar assim? Difícil, difícil estudar assim. Para o libertarianismo, não sei o quê. Acho que se a gente parasse de se preocupar com o que nos diferencia tão na vírgula e nos preocupasse em defender mais os grandes troncos daquilo que nos une, a gente avançaria mais com maior velocidade e qualidade. Concordo plenamente, Dente. Olha, nosso tempo está acabando. Eu quero muito agradecer o nosso papo aqui. Eu gostei muito. Eu espero profundamente que a gente tenha a oportunidade de fazer novamente esse papo. Vamos ver se a gente faz uma nova sequência de lives mais correntes políticas e a gente, né, faz mais distinção sobre essa nova direita, né, nova esquerda. Vamos planejar para o próximo mês, próximo ano. Aqui, porque é tudo improvisado, eu não tenho livro perto de mim, eu fiz todo, estou jogado aqui num quarto de hotel, mas adorei o papo, foi muito bom falar com você, assim, aspas. Gente, olha, eu quero agradecer todo mundo que participou hoje, assistiu aqui com a gente. A live fica salva no IGTV para quem, né, não conseguiu ver. E tem outras lives do resto da série. Essa é a última, né? Foi a última sobre libertarianismo, mas aconteceram 5 antes sobre outras correntes. Então, vocês podem conferir lá no IGTV. Bem, gente, desejo uma ótima noite a vocês todos. Acompanhem aqui o Acontece no Fixo, a gente sempre tem live. E fiquem com Deus. Beijão, gente. Dani, se cuida, hein? Então. Tchau.